Como que se escolhe um analista? E que tem a ver com como você vai direcionar a escuta daquele paciente, né? Eu vejo hoje, eu atendo mulheres. As mulheres me procuram porque, de alguma forma, elas veem em mim ali que, assim, que tem um ponto sensível da história das mulheres que eu apreendo de alguma forma, que eu tô estudando, que eu me debruço sobre aquilo. E que, assim, se eu não atravessar aquilo dentro de mim, na minha análise, nos meus processos, nos meus estudos, não é possível ouvir. Então, assim, eu vou ser aquela psicóloga que eu ouço muito isso no Instagram. Pessoas dizendo assim, minha psicóloga falou que eu tô vivendo um relacionamento assim, meu marido é isso. Minha psicóloga falou que eu deveria tentar, que eu deveria ter paciência, que a família é sagrada. Que tipo de formação é essa? Assim, essa pessoa, ela está sendo ética? Essa pessoa, ela está promovendo, como você falou, né, a autonomia do sujeito? Eu fiquei pensando muito enquanto você falava, eu fiquei pensando assim, caramba, eu fiquei voltando na minha formação, né, assim, que eu fiz, né, mestrado, doutorado, eu acho que diferente de você, né, que você já está muitos passos à frente de mim, porque você já fez esse movimento de fazer uma produção acadêmica que subverte, que eu queria até que você falasse um pouco sobre isso também. Porque eu fiquei pensando, gente, a minha produção acadêmica, ela é toda, tipo assim, psicanálise, rock and roll, o conceito, a clínica. Por mais que eu estivesse ali, mais ou menos atravessada, né, não tanto quanto eu sou hoje, por questões do social, era ali o conceito, tipo assim, era o conceito. E o conceito não existe sem uma prática. E a prática só existe a partir da gente se colocar no cerne da experiência. E aí, no fim das contas, o que acontece? A minha produção só serviu para crescer a academia, como esse lugar distante, como essa coisa assim. Gente, eu não entendo nada que Lacan fala. Talvez a minha produção tenha servido para continuar colocando nesse lugar, né? E não como alguém que pode, sei lá, ali, a dona Fernanda, que mora ali na esquina, pegar e ler aquela produção, porque é uma produção para a população que a gente escreve. E entender que aquilo ali fala com ela, comunica com ela. Como que você trouxe isso, assim? Porque fala um pouco sobre a sua pesquisa, porque eu acho que tem muito a ver com isso, né? Assim, com a sua vivência, com a sua história, com tudo isso que você tá falando. Porque, assim, a minha, eu não sei nem se eu fui subvertendo, né? Você disse que eu vou subvertendo, mas eu não sei nem se eu vou subvertendo, né? Eu acho que eu vou tentando me colocar mesmo hoje num lugar mais inteiro, porque eu me sentia fragilizado. Na época do mestrado, eu sentia que eu devia alguma coisa, ou que eu deveria ser outra coisa, né? E eu precisei dar um bom respiro, né? Até que eu pudesse voltar para o doutorado, né? Que eu tô hoje, assim. Mas esse respiro que foi importante, porque foi quando eu parei, não parei completamente, né? Eu continuei atendendo, mas eu parei de ler apenas Freud e Lacan. Eu fui ler outras coisas. E aí, quando eu fui ler outras coisas, não se lê outras coisas também sem as lentes de Freud e Lacan. Eu fui associando. Então, hoje, por exemplo, para mim, é meio que uma espécie de prioridade não ter apenas autores psicanalistas na minha tese. Talvez só tenha Freud e Lacan. Talvez. Eu não sei se eu vou conseguir sustentar isso até o final, mas até agora eu estou conseguindo. Né? As outras pessoas que eu estudo, os outros autores que eu estudo, são pessoas da teoria queer, são pessoas dos feminismos negros, né? Porque eu acho que essas pessoas, elas produzem não do centro da academia, elas produzem da margem.